Olá! Na aula de hoje vamos começar a tratar de um tema bastante delicado no processo penal brasileiro, que é o tema das nulidades no processo. Esse é um tema difícil porque o código ele não é muito organizado, tem uma disputa teórica bastante acirrada hoje numa tentativa de mudar a leitura do código e é preciso estar atento aqui para não fazer algumas confusões. Já de partida eu vou apresentar para vocês três, por assim dizer, sistemas ou modelos de discussão quanto ao aproveitamento ou não dos atos processuais e quanto à observância ou não da forma. Nós temos o chamado sistema formalista. Toda violação a qualquer regra implica na nulidade do ato, na não validade do ato. Violou a regra, o ato tem que ser refeito. O sistema da instrumentalidade das formas. O ato é válido se atingir o seu objetivo, afinal de contas o interessante é chegar no fim do processo. E o nosso código ele não trabalha nem com um nem com o outro exatamente, ele faz uma mescla, né? Ele faz uma mistura. O código mesmo, o legislador, chama todas as questões que envolvem vícios formais dos atos de nulidades. No entanto, há uma diferenciação que tanto a doutrina quanto a jurisprudência promovem, estabelecendo diferentes graus de consequência e de aproveitamento dos atos, dependendo do tipo de vício que ele represente. Então nós temos uma espécie de uma classificação aqui dos atos quanto à não observância da forma. Primeira situação nós podemos falar em atos inexistentes. Atos inexistentes são atos que deixaram de observar uma regra que é essencial da realização daquele ato. É uma regra sem a qual o ato não pode ser realizado. É da essência do ato. E o grau de infração aqui é de tal ordem que isto equivale a um não ato. É como se o ato não existisse, juridicamente falando. Então, se você se recorda de uma aula que demos lá atrás, quando discutimos a questão de interpretação das regras de processo, nós fizemos essa análise utilizando um critério do Figueiredo Dias e discutimos lá a questão do ato inexistente. E eu dei lá como um exemplo a possibilidade de nós termos, por exemplo, uma estagiária que realize uma audiência no lugar da juíza. Sem que o advogado saiba, sem que o promotor saiba, a estagiária se passa pela juíza, vai lá e realiza, preside uma audiência. Bom, a estagiária não é a juíza, ela não tem poder para realizar o ato, mas ela realizou. E ela observou várias regras relacionadas à elaboração daquele ato, à realização daquele ato. Só que ela não observou a regra essencial, que exige que eu seja um juiz, uma juíza, para a realização do ato ser um ato que juridicamente exista. Então, como se tivéssemos um portal, né, de acesso ao mundo jurídico, e esse mundo jurídico, que é onde os atos existem, então, juridicamente falando, depende da chave de acesso a eles, que é a presença de alguém com poder para realizar o ato. Então, se o ato é realizado por alguém que não detém poder, ele é um não ato, ele pode até existir fisicamente, né? Afinal de contas a estagiária estava lá, conversou com as pessoas e tal, mas ele não existe no mundo jurídico do processo penal. Ele não consegue ingressar no universo jurídico, ele não existe juridicamente falando, certo? Então não observância de determinadas regras pode implicar na não existência do ato. Atos muito diferentes desses são os atos irregulares. Atos irregulares, assim chamados pela doutrina e pela jurisprudência, são atos que não são perfeitos. Eu deixei de observar alguma regra para a realização do ato, certo? Mas ao mesmo tempo o ato atingiu a sua finalidade e não causou prejuízo a ninguém. Então, dentro do critério que o legislador adota, como eu disse, o legislador chama tudo de nulidade, né? Quem faz essa distinção aqui é a doutrina e a jurisprudência. Os doutrinadores e a jurisprudência vão dizer assim, olha, dependendo do caso, se o ato atingiu a sua finalidade, mesmo não perfeito, mesmo viciado, né? Atingiu a finalidade e não causou prejuízo a ninguém, trata-se de uma mera irregularidade. Toca o barco, aproveita o ato. São duas espécies de irregularidades que nós podemos ter, irregularidades corrigíveis e não corrigíveis. O nome já diz tudo, né? Determinadas irregularidades são passíveis de correção. Por exemplo, quando nós temos processos físicos em alguns lugares, né? Imagine que o escrivão nos processos físicos, ele numera as folhas dos autos.
No processo eletrônico não tem mais sentido isso, mas no processo físico ainda tinha que dar o trabalho de numerar folha por folha e rubricar uma por uma. Imagine que o escrivão não rubrique as folhas. Bom, é um ato não perfeito, mas passível de ser corrigido, sim, fácil, né? Vai lá e assina. Ou mesmo um promotor que esqueceu de assinar a denúncia, ou um juiz que esqueceu de assinar a sentença, e aí o escrivão volta e diz, doutora, você esqueceu de assinar a denúncia ou a sentença, e o promotor e o juiz, é verdade, me dá aqui que eu assino. E ele então corrige aquilo que era não perfeito. O ato atingiu a finalidade, não causou prejuízo e não é passível de correção. Alguns atos são não corrigíveis. Não tem como voltar no tempo, por exemplo. Então, se diz muito como exemplo de um ato irregular não corrigível, né, o oferecimento de uma denúncia fora de um prazo que está previsto no Código de 15 dias em caso de indiciado solto. Se você olhar as regras do Código de Processo, vai observar lá que tem um prazo para o promotor oferecer a denúncia quando ele recebe o inquérito, prazo de 15 dias. Esse prazo é o que a gente chama de prazo impróprio. Se não observado, não gera uma consequência direta ao promotor, mas é um prazo muito mais voltado para a vítima, querendo exercitar a ação penal privada subsidiária da pública. Porque se o promotor não fizer nada dentro de 15 dias, não significa dizer que ele não possa fazer no 16º dia em diante, desde que não esteja prescrito. Significa apenas dizer que a partir do 16º dia, se a vítima quiser, ela também pode exercitar uma ação penal privada no lugar da ação penal pública, pela inércia do promotor. Mas o promotor então pode oferecer uma denúncia passados 15 dias? Pode, desde que não esteja prescrita a pretensão punitiva do Estado. Então o que acontece quando ele oferece uma denúncia fora do prazo? Se considera uma mera irregularidade. Não corrigível, porque não tem como voltar dentro do prazo, né? Não tem uma máquina do tempo que me faça voltar no prazo. Então o oferecimento de uma denúncia fora do prazo de 15 dias é uma mera irregularidade não corrigível, o ato atinge a finalidade que é oferecer a denúncia e, processualmente falando, não causa prejuízo. Atos anuláveis, ao contrário do que estamos dizendo até agora, são atos perfeitos, não viciados. E são atos realizados muito mais no interesse do particular que o realizou. E esse particular pode então mudar de ideia e realizar então um segundo ato. E este segundo ato anula o primeiro. O primeiro era um ato juridicamente perfeito, estava produzindo efeitos, né? Tinha validade e produzia os seus efeitos. De repente eu pratico um segundo ato e retiro a validade e cesso a eficácia do primeiro ato. Então considera-se um ato anulável aquele ato que é realizado no interesse do particular e que é passível de ser revisto, e realizado um segundo ato pode-se anular o primeiro, retirando a validade, né, e fazendo cessar a eficácia do primeiro ato. Por exemplo, se nós pensarmos na ação penal pública condicionada à representação. Representação é uma manifestação de vontade da vítima que autoriza o Estado a agir. Autoriza o Estado, o Ministério Público, a exercitar a denúncia e autoriza o Estado delegado, né, a polícia, a instaurar o inquérito policial. Eu não posso instaurar o inquérito policial sem representação. Então vamos imaginar que a vítima compareceu na delegacia e representou. Bom, ao representar, realizou um ato perfeito. E ele começa a produzir efeitos. Quais? Instauração de inquérito policial, inicia-se uma investigação, os atos são válidos. De repente a vítima muda de ideia e antes do promotor oferecer a denúncia, volta na delegacia a vítima e diz, sabe o que? Não quero mais. Então o que a vítima está fazendo nesse caso? Ela está se retratando da representação. Ela está anulando o primeiro ato, retirando, né, a validade e cessando a eficácia do primeiro ato. Então a representação é um ato anulável, capaz de ser anulado por vontade de quem representou. Já que a representação era no seu interesse, a vítima pode realizar um segundo ato que retire a validade do primeiro e cesse a eficácia, certo? E aí temos a categoria dos atos nulos, que são atos viciados que necessitam ser refeitos como regra. E aqui a discussão toda começa a ficar um pouco mais acirrada, porque atos nulos se bipartem em consequências de nulidade absoluta e de nulidade relativa. Temos autores, já vou antecipar, né, que sustentam hoje que todo e qualquer vício de forma deve implicar numa nulidade absoluta.
É uma corrente teórica, mas ainda não é a posição dominante nem na doutrina, nem na lei e nem na jurisprudência, certo? Aqui a discussão, então, ainda é muito tratada dentro desse dualismo, né, de nulidade absoluta e nulidade relativa. Muito rapidamente, assim, para pincelar algumas diferenças. Depois a gente vai detalhar um pouco mais para frente. Nulidade absoluta, uma vez observada, né, que o ato deixou de ser perfeito e gerou uma nulidade absoluta, isso significa dizer que eu tenho que refazer o ato necessariamente. Não tem como salvar aquele ato, não tem como convalidá-lo e aproveitá-lo mesmo viciado. Já a nulidade relativa, dependendo do que eu fizer, nós vamos ver isso depois mais para frente como funciona, eu posso convalidar o ato, mesmo não sendo um ato perfeito, dependendo do que se tiver na sequência, ele pode ser aproveitado. Nulidade absoluta não dá para aproveitar nunca, tem que refazer sempre. Nulidade relativa é possível aproveitar em alguns casos. Na nulidade absoluta, o prejuízo da parte ele é presumido. Presume-se que a parte teve um prejuízo. Já na nulidade relativa, a parte que tem interesse na declaração de nulidade daquele ato tem que demonstrar ao juiz que teve um prejuízo com o ato realizado. E aqui entra toda uma discussão de graus de subjetividade, de avaliação desse prejuízo, mas enfim. A nulidade absoluta pode ser arguída a qualquer tempo, não tem um momento procedimental específico para que ela seja questionada. Já a nulidade relativa, se não for questionada, se não for arguída num determinado momento procedimental, nós vamos ver depois em outras aulas mais para frente, né, quais são esses momentos, acaba convalidando o ato. Eu acabo aproveitando pela inércia da parte de não ter feito a arguição no momento oportuno. A nulidade absoluta pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, quer dizer, mesmo que ninguém provoque, o juiz percebendo, ele mesmo declara nulo o ato realizado e faz isso de ofício, sem provocação. Já na nulidade relativa, depende de provocação da parte e demonstração de um interesse na declaração de nulidade daquele ato. Normalmente, violações de garantias constitucionais implicam em nulidades absolutas e violações de regras infraconstitucionais que não sejam diretamente ligadas com temas de natureza constitucional considera-se nulidade relativa. Isso são, na verdade, pistas, né? Não são fórmulas matemáticas assim muito claras, porque mesmo em situações nas quais eu violo uma garantia, dependendo das circunstâncias, o ato pode ser aproveitado. Então, nós vamos precisar avançar depois na análise da matéria, a gente vai começar a fazer isso na aula de hoje, mas não vamos ver todos os princípios que norteiam essas discussões, para que depois que você tenha um panorama de todos os princípios, comece a ficar um pouco mais clara essa distinção de nulidade absoluta e relativa, ainda que no jogo retórico, né, nas disputas retóricas, nos casos concretos, isso seja bastante oscilante, né? A gente tem aí uma jurisprudência com ampla dificuldade, às vezes, de raciocinar de forma adequada numa situação de discussão de nulidade absoluta ou relativa. Vamos avançar hoje para tratar desse primeiro princípio de orientação, que é o chamado princípio do prejuízo. Ele vem no artigo 563 do Código de Processo Penal, que é o artigo que inaugura, né, o tema das nulidades no Código. Tá? E o que diz o 563? Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Então, se o ato não gera um prejuízo, ele não precisa ser declarado nulo. Ah, mas se for nulidade absoluta, bom, aí o prejuízo é sempre presumido, acabamos de ver, né? Isso vem originariamente de uma discussão francesa, né? Tem uma origem muito famosa, se costuma referir em francês ao princípio pas de nullité sans griffe, cuja tradução literal seria algo como não há nulidade sem queixa, mas se traduz também como não há nulidade sem prejuízo, né? Sem reclamação ou sem prejuízo. Pas de nullité sans griffe. Historicamente, nós temos aqui, na verdade, uma disputa entre a ideia do pas de nullité sans griffe com uma outra expressão, pas de nullité sans test. Não há nulidade sem prejuízo versus não há nulidade sem um texto que declare, né, a necessidade de realizar determinada forma, um determinado ato. É uma disputa histórica, né, que remonta ao século XVI,
pelo menos os primeiros registros que nós temos são dessa época, e eu diria que não se encerra nem nos dias de hoje, né? Vem de lá para cá, numa eterna oscilação. Ora se trabalha com a ideia de que o prejuízo é o norte, ora se trabalha com a ideia de que qualquer violação de regra implica em nulidade absoluta. Só para ilustrar, né, o Pas de nullité sans griffe, a fonte mais primitiva, ela decorre de julgamentos do Parlamento de Toulouse, na França. O primeiro julgamento que teria sido identificado essa expressão em francês é do dia 18 de fevereiro de 1590. A fonte, né, que refere a essa questão é de um juiz, Géraud de Maynard, um livro publicado em 1657. Trata justamente dos julgamentos do Géraud de Maynard, que era um magistrado do Parlamento de Toulouse, fazia os julgamentos. O Géraud de Maynard, ele morre em 1606, se não me falha a memória. Esse livro é publicado post-mortem, tá? Então ele refere a julgados bem anteriores, né? E aqui, esse primeiro julgamento lá de 1590, no texto do julgamento se encontra a seguinte passagem, de onde se extrai pela primeira vez o Pas de nullité sans griffe. Vou ler rapidinho aqui, é uma questão até de natureza cível. Por lei, o compromisso feito por um menor é nulo. Ipso iure simino, ele cita algumas coisas em latim aqui, que são referências doutrinárias em latim. Em razão da sentença dos árbitros, não podíamos apelar, mais algumas referências em latim, mas hoje que podemos apelar, não podemos nos fixar nessa nulidade sem prejuízo. Né? Nós podemos nos fixar em Pas de nullité sans griffe. Em francês é o primeiro momento em que aparece essa referência. Aqui você tinha então uma certa liberdade hermenêutica dos magistrados, que desconsideravam o texto e entendiam que em alguns casos não eram necessariamente obrigados a declarar a nulidade se não verificassem um prejuízo. O que vai acontecer? Vai acontecer que o rei não vai gostar muito dessa história, né? Porque afinal de contas estávamos aqui num momento do absolutismo monárquico, né? O rei era o senhor absoluto de tudo, ele dava as cartas, ele dizia, fazia, acontecia, e de repente o juiz, que é longa-manos do rei, está fazendo uma interpretação contra a regra que o rei criou. O rei não gosta dessa ideia e ele traz então o Pas de nullité sans texte, né, na Ordonnance criminaire de 1667. A fonte que refere a essa passagem, o procès verbal de conférence tenu par l'ordre du roi pour l'examen de l'article de l'ordonnance civile du mois d'avril 1767, de l'ordonnance criminaire du mois d'août 1770. 1776, artigo 8º, nulidade de sentenças contrárias às ordenanças. Tradução aqui do autor, né? Declarar os julgamentos e decisões que serão dados contra a forma e conteúdo de nossas ditas portarias, editais, declarações e cartas patentes, nulas e sem efeito e valor, e os juízes responsáveis em seus próprios nomes privados pelos danos das partes. Detalhe interessante, né? Eles sancionavam os juízes. Olha, se o juiz não observar a regra, você vai ficar responsável pelos danos que causar às partes por não ter observado a regra que eu, rei, criei. De lá para cá a gente vem numa disputa histórica, como eu falei, né? Nós vamos ter depois legislações como o Código de Instrução Criminaire do Napoleão em 1808, que vai voltar um pouco para trabalhar com nulidades relativas. Depois vamos ter mais uma legislação que volta no sentido contrário, depois uma legislação na França em 37 também trabalhando com nulidade relativa, depois volta, vai e volta, vai e volta. Aqui no Brasil também é um vai e vem, né? Se nós olharmos para a legislação da Primeira República, quando ainda eram os códigos estaduais os predominantes, vários códigos estaduais trabalhavam com nulidade relativa. Nós tínhamos o Código do Paraná, por exemplo, trabalhando com nulidade relativa. Isso depois vai se transportar para o Código de 1941, que é o código que nós estamos trabalhando ainda hoje. E como eu disse, hoje há uma construção teórica cada vez mais crescente de uma parcela da doutrina mais moderna, que procura colar a ideia de que qualquer violação de regra hoje implicaria em nulidade absoluta. Não é ainda uma visão predominante, mas pode ser que venha a ser amanhã ou depois. O grande problema é que nós temos muita regra no código, né? Se a gente for trabalhar com nulidade absoluta em tudo,
Nós precisamos dar uma enxugada nessas regras. Não dá para ficar só defendendo a nulidade absoluta para tudo e ficar inventando regra, que ninguém tem a capacidade de discernimento, de compreensão e de observância de todas elas, porque é muita regra. Basta lembrar, por exemplo, estou me lembrando agora do pacote anticrime, que criou mais um caminhão de regras para tratar da cadeia de custódia da prova. Quer dizer, qualquer regrinha daquela ali que deixa de ser observada implica na nulidade do processo inteiro. É preciso ter um enxugamento, né, dos ritos, por exemplo, não ficar criando rito diferente para uma série de coisas, tem que simplificar. Se de fato é importante que a gente observe as regras, e isso de fato é importante, e se de fato é importante que a gente caminhe para um futuro aí de uma discussão pautada apenas pela nulidade absoluta, é preciso pensar na simplificação dessas regras, né? Não dá para jogar um jogo que você não consiga compreender todas as regras ou adotar todas as regras, porque são regras infindáveis, ou pior, né, com oscilação hermenêutica muito variável, né, o que também faz com que isso dificulte bastante a observância das regras do jogo, certo? Então, o princípio do prejuízo é o princípio que inaugura. Existem outros princípios que nós vamos trabalhar na próxima aula, seguimos tratando deles, né, e daí vamos ver a casuística, momentos de declaração de nulidade, efeitos das nulidades, certo? Vai acompanhando aqui, porque é uma matéria chatinha de trabalhar, né, e é interessante que a gente vá fazendo isso aos poucos, para que você vá pegando aqui toda a complexidade da coisa, né? E é melhor estudando por aqui do que estudar, às vezes, por um manual em casa, que nem sempre é muito claro, né, na construção e na diferenciação dessa temática que o legislador não trabalhou muito bem. A gente vai ver isso, ele faz um vai e vem, toda hora tem que ficar indo e voltando nas regras do código, né? E acho que é interessante a gente poder ir aos poucos avançando para que você tenha o domínio pleno dessa discussão. Certo? Na aula de hoje é isso. Próximo encontro, seguimos tratando de nulidades. Um abraço, até a próxima.